Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para falar de um dinossauro bem diferente, que é o Paxossauro. Então bora lá. O Paxossauro, que significa lagarto de William Pax, primeiro paleontologista a descrever o fóssil, é um dinossauro da família Ypsilophontide Ornithopoda da época Maastrichtiano recente. É formado em grande parte por um esqueleto articulado e crânio parcial, descoberto em Canadá, em Alberta, Canadá. Era um pequeno dinossauro bípede e herbívoro. Ele viveu há cerca de 70 milhões de anos atrás. As estimativas explícitas do tamanho total do animal são raras, mas em 2010, Gregory São Paulo estimou o comprimento em 2,5 metros, o peso em 45 quilos. William Pax, que descobriu que o membro posterior seu talos tinha aproximadamente o mesmo comprimento total que descobriu que o membro posterior do seu Teslossauro Warney tinha aproximadamente o mesmo comprimento total que o Teslossauro Nilis, com 93,0 centímetros para Teslossauro Warney versus 95,5 centímetros para T. Embora a canela fosse mais curta do que a coxa de Thalascossauro Nestlé, oposta de Thalascossauro Warney. Assim, o animal teria sido comprovável mais conhecido. Thalascossauro em dimensões lineares, apesar da diferença proporcional, cerca de 1 metro de altura nos quadris. As diferenças proporcionais provavelmente o tornariam mais leve, já que peso estava encontrado perto da coxa, como Thalascossauro tinha placas cartilaginosas finas e parcialmente ossificadas ao longo das costelas. A cintura escapular era robusta. O Paxossauro tinha pelo menos 18 dentes na maxila e cerca de 20 no maxilar inferior. O número de dentes na pré-maxila é desconhecido. O paleontólogo William Pax descreveu o esqueleto de Round 804 em 1926 como Thalascossauro Warney, que havia sido descoberto em 1922. no que era então chamado de Wedmore Formation, perto de Ramsau e Red Deer. Enquanto encontrado, consistia em um crânio parcial, faltando a região do bico, a maior parte da cintura peitoral esquerda, incluindo uma supraescapula e um osso mais comumente encontrados em lagartos, mas que se acredita ter estado presente em formas cartilaginosas em alguns ornitópodes, devido à extremidade ásperas de suas escápulas. O braço esquerdo, exceto a mão, costelas e elementos externais, uma pelvis esquerda danificada, isquios direitos, a perna esquerda, exceto alguns ossos do pé, vértebras articuladas dadas das costas, quadris e caudas, e vários tendões ossificados que retinham a extremidade da cauda. O corpo do animal havia caído por o lado esquerdo e a maior parte do lado direito havia sido destruída antes do enterro. Além disso, a cabeça havia sido separada do corpo e o pescoço perdido. Os parques diferenciam a nova espécie de Thalascossauro nigricus pelas proporções das pernas de Thalascossauro Warney. Tinha uma tíbia mais longa que o fêmur e os dedos mais longo. Charles
Tibel. Após a descoberta do espécime que nomeou de Telecelossaurus edmontonensis, revistou o Telescossauro warney e descobriu que ele justifica seu próprio gênero. Foi nomeado, em resumo, o que não tipia o típico, mas o espécime já havia sido completamente descrito. Em 1940, ele apresentou uma comparação mais completa. Encontrou várias diferenças entre os dois gêneros em todo o corpo e atribuiu o Paxossauro a Ipsofondi como Ipsofodon, Tinhelatossauro, Telescossauro ao Teleslirosauridae. O gênero atraiu pouca atenção, além que Peter Gordon começou a sua revisão de Ipsofodonte na década de 1970. O Paxossauro recebeu a redescrição em 1973, onde foi considerado a uma linhagem de Ipsofodon Lausaumimus. Depois disso, mais uma vez voltou à obscuridade. George Ross nomeou o nome da espécie para Paxossauro warney em 1992, porque o nome da espécie homenageia uma mulher, Sarah Waldey Warren, que financiou a pesquisa, mas fora dos sites da internet a gráfica original foi preferida. O Paxossauro tinha sido considerado um Ipsofodon desde sua descrição. Revisões recentes lidaram com isso, com poucos comentários, embora David Barry, Norman e colegas no quadro de um Ipsofodon parafilético tenham descoberto que o taxon irmão do Telescossauro e Richard Ball e colegas descobriram que podem estar próximos do gênero sul-americano Gasparinosaurus. No entanto, a filogenética dos ornitópodes basais é um pouco conhecida desses momentos, embora em estudo com o Telescossauro, o Paxossauro tinha um membro posterior relativamente robusto e um crânio alongado sem uma forma muito arqueada na testa em comparação com outros ipsofodontes. Um estudo de 2015 colocou como membro intermediário de Iguanodontia, mais derivado do que Elasmaria. O Paxossauro é conhecido a partir da base da unidade 4 da formação World Canyon, datada de cerca de 69,5 milhões de anos atrás. Outras espécies de dinossauro dessa unidade incluem os terópodes, Albertossauro, bem como o Hadrossaurídeo de crista pontiaguda, Saurolophus, o Hadrossaurídeo de crista oca, Hipacrossauro e o Anquilossaurídeo Anodonsauro lambei. Dentes de uma espécie ceratopsina não identificada são conhecidos no mesmo nível estratigráfico. Os dinossauros dessa formação são às vezes conhecidos como edmontonianos após uma idade de mamíferos terrestres e estão distintos daqueles na formação acima e baixo. A formação World Canyon é interpretada como tendo uma influência marinha significativa devido à invasão de Wisdom interior Seal, o mar raso que cobria a seção central da América do Norte através de grande parte do Cretáceo. Em vida, o Paxossauro, como um Ipsofodonte, teria sido pequeno e rápido herbívoro bípede. Teria um pescoço moderadamente longo, uma cabeça pequena, com bico córneo, membros anteriores curtos, mais fortes, membros posteriores longos e poderosos. Paul, em 2010, sugeriu que os dedos longos eram uma adaptação para caminhar sobre lama e agir perto de rios e que os braços fortes eram usados para escavar.
O Paxossauro aparece no documentário Caminhando com os Dinossauros 3D. Ele teve um único brinquedo que foi para a linha do filme Caminhando com os Dinossauros. Inclusive, esse brinquedo é muito raro. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Se cuidem.